criança. Então, lá no ECA, né, no artigo 4, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, assegurar absoluta prioridade na efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Agora, quando essa família, ela não oferece segurança, né, para essa criança, por exemplo, a mãe, a gente já teve caso de mãe que saiu para a festa e deixou a criança trancada, 2 dias com fome. Então, essa mãe, ela não tem condição de criar essa criança. Ela não tem maturidade para criar essa criança, ela não está preparada, ela não fez um planejamento familiar, essa criança, ela não foi desejada. Geralmente são mães adolescentes, né? Mães dependentes químicas, mães com transtornos mentais. Então, essa criança, ela vai ser encaminhada, né, para a vara da infância, né? E essa vai ser uma decisão da juíza, se essa família vai perder a guarda, e ela fica na casa de passagem, até aparecer uma família devidamente habilitada, que passou por entrevista com a psicóloga, com a assistente social, e que realmente está garantido que ela vai proteger essa criança e vai atender todas as necessidades da criança. Dentro do artigo 4º, ele fala, garantia de prioridade para a criança receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Então, a criança que sofreu um acidente na escola, então, por isso que a gente fez um trabalho aqui no município, né, o SAMU capacitou todos os professores em primeiros socorros para garantir esses primeiros socorros até vir uma unidade, né, para resgatar essa criança. Então, precedência de atendimento também nos serviços públicos ou de relevância pública. Inclusive, a gente divulgou também no início do ano que o Estado ele está realizando o cadastramento de crianças que são autistas, fazem a carteirinha de autista e apresentam em qualquer fila de banco, fila de supermercado, fila de qualquer instituição pública ou privada, e essa criança, essa mãe tem o direito, né, de ser atendida com prioridade, visto que a criança, ela não entende que está ali na fila, por ela ver outras pessoas, o barulho do local, a luz, ela pode vir a ficar agitada, e eu conheço casos aqui em Conceição, né, que foi até denunciado, de servidor que ficou desconfiando que a mãe estava usando da má fé, que o filho não tinha autista, que ela estava usando aquilo de má fé. E se a gente tem uma carteirinha de identificação dessa criança, a gente evita isso. Então, é muito simples, né? Vocês podem até divulgar, se vocês conhecem alguma mãe. Tem o site, né, da CESPA, vocês podem colocar lá carteirinha do autista. Então, vai ser preenchido com as informações e a carteirinha vai vir no endereço da família. Então, essa é mais uma política pública que vem a proteger a criança. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas de proteção à infância. O direito à alimentação. Então, há muitas crianças aqui no município que se alimentam, né, sua principal alimentação é na escola. E com a pandemia, a gente percebeu que muitas crianças estavam passando fome, estavam perdendo peso, mas, né, a nossa secretária de Educação, como bem falou na abertura da Semana do Bebê, ela não deixou de fornecer alimentação, a merenda escolar para essas famílias. Então, as famílias iam nas escolas, pegavam as cestas básicas, né, e levavam esses alimentos não perecíveis no lugar da merenda escolar. Agora não, agora já retomou, né, as aulas, agora já temos aulas presenciais, né, foram escalonados, então alguns grupos estão presenciais, outros grupos ficam remotos, esses grupos que ficam remotos, né, têm o direito de estar pegando a sua alimentação. Mas esse é um direito, né, da criança. Então, a família que não tem condições de suprir esse direito,
né, ela também, infelizmente, ela está sendo negligente. Então, a criança que chega lá para consultar está baixo peso, então, o que é a conduta do enfermeiro? Pedir apoio da assistência social, né, encaminhar essa criança para o cadastro único, para ela estar sendo cadastrada no Bolsa Família, para ela receber cestas básicas. Então, a gente precisa garantir esse direito à alimentação. E a alimentação, ela é um dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, né? Garantir a prioridade na efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, né? Que aqui em Conceição, graças a Deus, a gente vem conquistando esse direito cada vez mais. Eu fico muito feliz quando eu passo ali na Praça da Bíblia e eu vejo aquela praça lotada de criança brincando, né? A gente tem a Praça da Caixa d'Água e agora, recentemente, né, recebemos a boa notícia de que a Praça do Buriti também vai ser revitalizada. Então, isso é um direito da criança. O município, ele precisa oferecer opções de lazer para essa criança, porque a criança, ela aprende brincando, ela precisa brincar. No próprio Estatuto da Criança e do Adolescente está garantido o direito a brincar, né? O direito à profissionalização, no caso dos adolescentes, né? À cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária. Então, hoje a gente teve produção de cultura, né, dessa faixa etária. Então, a gente teve hoje a apresentação de uma música, né, cantada por uma criança. Então, isso é cultura. Criança também produz cultura. E a gente precisa estimulá-los a produzir cultura para que essa criança ela tenha o mais alto nível de bem-estar, ela se sinta importante, né? Então, aquela criança que hoje apresentou na abertura da Semana do Bebê, no início ela me falou, nossa, eu estou muito nervosa. Eu falei, não se preocupa que aqui todo mundo também está nervoso, é assim mesmo. E depois que ela apresentou, eu agradeci, falei que ela, né, cantou lindamente, ela se sentiu, né, maravilhada. Então, isso para ela foi uma conquista, uma vitória, né? Então, é muito bom a gente dar esse potencial para a criança também, porque muitas vezes a gente trata a criança, né, exclui a criança das atividades, né, não inclui a criança nas atividades. E o direito de brincar, de praticar esporte, de se divertir, né, então a criança ela tem esse direito, né, de praticar esportes e se divertir. Está previsto aqui no artigo 16, que a criança, né, no inciso 4, tem o direito de brincar, praticar esporte e de se divertir. A criança também tem direito de participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, né? Então, a gente tem aqui esse direito, né? A gente vê aí muitas famílias praticando a alienação, né? Principalmente pais que são divorciados, né? Então, a gente tem esse direito aí, a criança tem esse direito de participar da vida familiar e comunitária, de não ser discriminada por ser criança. Então, a gente precisa incluir a criança. Inclusive, em processos legais, está previsto que a criança, em alguns casos, ela pode ser ouvida, né? A gente pode ouvir a criança, ou o juiz pode decidir ouvir a criança para saber se a criança quer ficar com o pai ou se ela quer ficar com a mãe. Então, em alguns casos, a criança tem voz, né? Então, a gente precisa entender que ele é um mini cidadão. Ele tem direito, sim, e a gente precisa respeitar, né? Então, o direito de convivência familiar, toda criança ou adolescente tem direito de ser criado e educado no seio da sua família. Então, o ideal é isso, que a criança seja criada no seio familiar. Há casos, né, há exceções, que é encaminhada para uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que seja livre de pessoas que sejam dependentes de substâncias químicas, entorpecentes. Então, nesses casos, né, a
A justiça, ela vai encaminhar essa criança para uma família que seja uma família substituta que garanta esse direito da criança. O direito à educação, né? Então, toda criança tem o direito à educação, desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, igualdade de condições de acesso, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito que antes a gente não tinha, né? Como eu falei para vocês antigamente, né, os professores educavam com palmatório, então não tinha esse direito, a criança não era respeitada, né, na escola. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores, direito de organização e participação em entidades estudantis, acesso à escola pública e gratuita próxima à sua residência. E também é direito dos pais responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição de propostas educacionais. Então, aqui está o direito de ser respeitado pelo seu professor. Assim também como o aluno também tem que respeitar o seu professor. Direito de ser ouvido, como eu falei para vocês, são assegurados, né, o direito de ser ouvido por autoridade competente. E aqui a gente tem os marcos legais em relação à infância. O primeiro marco legal foi a nossa Constituição de 1988. O segundo marco legal foi o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. E, recentemente, em 2016, a gente teve aí a Lei 13.257, que é o marco legal da primeira infância, que ela vem falar sobre a formulação de políticas públicas para a faixa etária da primeira infância, que é de 0 a 6 anos, colocando a criança mais uma vez como sujeito de direitos e como cidadão. Nesse sentido, os programas e políticas são voltados à primeira infância, principalmente, né, com a oferta de uma rede de apoio às famílias, nessa ênfase do processo de vínculo com seus filhos. E os personagens mais importantes desse vínculo entre os filhos e os pais são os profissionais da saúde e os profissionais da educação infantil, pelas oportunidades de interagir com as famílias, de intervir, de promover o bem-estar, tanto as unidades de saúde quanto as instituições de educação infantil podem promover esses vínculos saudáveis. Como que um profissional da saúde ele pode promover o vínculo? Desde o planejamento familiar, desde a ideia de ter um filho, eu já posso promover esse vínculo, né? Planejando realmente se essa família ela quer ter filho naquele momento, se ela não quer, então vamos utilizar um método contraceptivo. Não, agora eu quero, então vamos interromper, vamos fazer, né, a suplementação de ácido fólico, para o seu bebê nascer forte, saudável. Vamos planejar essa gestação, vamos preparar, né, economicamente para receber essa criança, mentalmente para receber essa criança. Depois, através do pré-natal, trazendo o pai para junto dessa consulta da gestante, que é o pré-natal masculino, trazendo essa gestante para ser ativa nesse processo, conhecendo as mudanças que estão ocorrendo no seu corpo. O que eu orientava muito minhas gestantes quando eu atendia? Eu orientava a instalar um aplicativo para estar acompanhando cada semana o que está acontecendo dentro da barriga, o que está acontecendo com o bebê lá dentro da barriga, quais as mudanças, qual foi o desenvolvimento que ele teve naquela semana, que tamanho que ele está, como ele está. Então, criar esse vínculo desde a gestação, né? Então, o pai participar das ultrassom, né? Dar um atestado para esse pai, para ele ir nas consultas, para ele participar, para ele entender que ele faz parte dessa geração, desse novo ser. Então, ele precisa ser ativo nesse processo. Se ele é ativo desde o pré-natal, quando esse bebê nascer, ele vai ajudar a trocar a fralda, ele vai banhar, ele vai ajudar a cuidar. E essa mãe, ela vai ter um risco muito menor de ter uma depressão pós-parto, porque ela vai poder dormir, ela vai descansar. A gente sabe que os primeiros meses não são fáceis, né? Os primeiros 3 meses a gente acorda à noite para amamentar, a criança precisa ser
bem alimentada, bem amamentada, né, bem higienizada. Então, a gente precisa estar acompanhando todo esse processo, né, bem de perto, e o pai, ele é fundamental. As experiências e oportunidades de bom relacionamento nos primeiros anos de vida, eles vão auxiliar a criação de um forte alicerce, gerando valores, habilidades cognitivas e a sociabilidade. Então, quando uma criança, ela em casa, ela não tem instrução, ela não tem segurança, ela não tem vínculo, ela na escola, ela vai bater nos colegas, ela vai morder, ela vai ser agressiva, ela não vai se concentrar, ela senta, levanta, ela incomoda, então ela não faz amigos, né? Então ela derruba o colega. É uma criança que não adquiriu habilidades de controle emocional, cognitivo, de se sociabilizar com os colegas. Então, isso vai prejudicar para o resto da vida, na formação do caráter, e essa criança, ela vai levando só atraso em cima de atraso de desenvolvimento, ela não vai cumprindo as etapas esperadas, né, de desenvolvimento humano dessa criança. Então, ela não vai tendo maturação física e neurológica, não vai tendo aprendizagem social e afetiva. Por isso que, se tem uma família que tem uma qualidade de vida, de saúde mental e oferece segurança e vínculo, a gente vai ter um adulto saudável. Agora, se essa família não tem, então a gente vai ter um adulto aí com problemas. Quais são esses problemas? Né? Ele pode se envolver com drogas, ele pode ter um adoecimento mental, ele pode ter até distúrbios, né? Como, por exemplo, ser um sociopata, porque ele não criou vínculo na infância, né? Ele não teve vínculo com o ser humano que estava ali, o adulto que estava ali cuidando dele. Então, ele não tem amor, né, por ninguém. Então, ele vai acabar desenvolvendo, né, problemas, desajustes na sua fase adulta. Então, quais são os benefícios, né, das boas oportunidades na infância, tanto escolar, afetiva e social? Ele vai ser, né, um adulto com melhor desempenho acadêmico e profissional, ele vai se sentir competente, seguro, confiante, nada vai abalar, né, o que é de externo não vai influenciar, ele conhece o seu potencial, ele sabe do que ele é capaz, ele tem uma autoconfiança maior, uma autoestima maior, um maior ajuste social, ele se adapta a diversos ambientes com maior facilidade, uma menor propensão à criminalidade e ao uso de drogas, e uma menor chance de adoecimento físico e mental. Então, é só ganhos positivos. Então, a gente está preparando o terreno para ter, no futuro, quando a gente estiver aí velhinhos, adultos que cuidem bem de nós, né? Adultos que cuidem bem da Câmara de Vereadores, do hospital, da universidade, pessoas responsáveis, éticas, comprometidas. Então, a gente precisa cuidar das nossas crianças e reduzir as iniquidades. O que são as iniquidades? É o inverso, né? É o oposto de equidade. O que é equidade? É garantir direitos iguais. Iniquidades são injustiças sociais. São desigualdades sociais que poderiam ser evitadas, né? Então, a gente chama aí, por exemplo, quando a criança ela tem aí o direito de fazer o teste do pezinho, por exemplo, e não é assegurado o teste do pezinho para essa criança, por algum motivo, né? Porque ela mora na zona rural e não foi garantido esse direito. Isso é o quê? Uma iniquidade, uma injustiça social. Então, a gente precisa diminuir essas desigualdades. Por exemplo, a criança não tem acesso à escola, é uma iniquidade, né? Ela mora na região que não tem acesso à escola. Então, a gente precisa garantir a todas as crianças os mesmos direitos, né? Então, se tem uma criança que não está com seu direito à educação, por exemplo, garantido, o que vai acontecer? Ela é um problema só da família? Não, ela é um problema de toda a sociedade. Porque se ela não está estudando, se ela não estudar, ela vai para onde? Para o mundo da criminalidade. E ela vai ofertar risco para quem? Para os nossos filhos, para nós, para os nossos parentes. Então, é responsabilidade de todos. Então, se uma criança está
com o seu direito comprometido, vai influenciar em todo mundo, em toda a sociedade, em toda a comunidade. No Brasil, há um esforço muito grande, né? A gente percebe aí que a gente avançou muito, reduzindo essas iniquidades em relação às crianças. Por quê? Porque o Estatuto da Criança, ele preconizou que a criança é prioridade. Antigamente, a gente tinha um Código de Menores, antes do Estatuto. E o Código de Menores, ele não dava garantias para as crianças e para os adolescentes. Pelo contrário, marginal é marginal. Então, ele vai lá para detenção. E hoje não, a gente sabe que quando a criança vira um marginal, de quem é a culpa? A culpa é nossa, do Estado, que não garantiu a equidade, né, dessa criança, não garantiu os direitos dessa criança. Então, a gente percebe aí, como eu falei para vocês, que em 1980 e 90, a taxa anual de mortalidade de crianças menores de 5 anos de idade teve um decréscimo, né, de 5,5 nas décadas de 80 e 1990, e de 4,4 entre os anos de 2000 e 2008. Em 2008, por exemplo, o índice de mortalidade infantil era de 20 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Hoje, né, acentuadamente menor do que os anos de 1970, por exemplo, que era de 115, né, crianças, mortalidade infantil para 1.000 nascidos vivos. Então, a gente teve aí, em 2008, uma diminuição de 20, então, em relação a 1970. Dados positivos também são encontrados em relação ao crescimento das crianças. Houve uma redução na porcentagem de crianças com déficit de altura, ou seja, 37,1%, entre os anos de 1974 e 1975. Esse déficit caiu para 7,1%, ou seja, a gente visualiza, em 2006 e 2007, que o nosso problema hoje não é mais a desnutrição. As nossas crianças estão crescendo normalmente, estão alcançando a altura ideal para a faixa etária. As nossas crianças, poucas crianças têm baixo peso. O que a gente tem agora de problema em relação ao crescimento? É a questão da má alimentação, do fast food, das guloseimas, dos industrializados, que levam o quê? Ao ganho de peso excessivo. Então, hoje o nosso problema não é mais a desnutrição, né, igual lá em 1974, 1975, na década de 70, que o problema era a desnutrição. Hoje o nosso problema é a obesidade. Então, esses resultados que a gente colheu, esses bons resultados, de 1970 a 2008, eles foram fruto lá da década de 90, né, da Lei 8080, da criação de quem? Do SUS. Do SUS, que veio junto com ele diversos outros programas, como o programa de agente comunitário de saúde, o programa de estratégia de saúde da família, que são os postinhos, o programa Saúde na Escola, que é os nossos profissionais da saúde que vão para dentro da escola, fazer a triagem dessas crianças, medidas antropométricas, fazer campanhas de hanseníase, campanhas de orientação sobre alimentação, higiene pessoal, enfim. E o Bolsa Família, que dá o respaldo para essas famílias carentes, dá um apoio para essas famílias carentes, garantir o mínimo do mínimo. Então, todos esses avanços foram adquiridos através de políticas que foram, né, que saíram do papel e foram colocadas em prática. Dentro da política, estratégia da saúde da família, a gente tem a política do pré-natal, né? O que é o pré-natal? Pré-natal, ele tem alguns requisitos para ser considerado um pré-natal de qualidade. São eles 10 requisitos, né? Eu vou falar agora para vocês quais são. E para a gente ter uma criança forte, uma criança saudável, isso tem que começar desde a gestação. Então, aquela mãe que não queria aquele filho, né? Então, eu tenho casos, né? Já atendi casos de mãe que não queria ter o filho, que desenvolveu transtorno mental, que se isolou, que batia na barriga, que queria abortar, que tomava chás, né, para abortar. Então, essa criança, ela já sente dentro do ventre que ela não é bem-vinda, que ela não é amada. Então, isso vai influenciar.
Então, desde a gestação, a gente precisa cuidar da alimentação, né, para essa gestante evitar drogas, né, o fumo, industrializados, ter uma boa alimentação, fazer atividade física. Então, tudo isso vai influenciar nesse, né, bebê que vai nascer, na qualidade de vida desse bebê. Então, nesses 9 meses, né, que a gente vai acompanhar essa gestante, a gente precisa cumprir alguns passos, né? São eles. O primeiro passo, o pré-natal ele precisa ser iniciado o quanto antes. Quanto antes quando? Né? Até a 12ª semana de gestação, que é considerada a captação precoce. Então, a partir da 12ª semana de gestação, aí não é mais considerado uma captação precoce. Então, o quanto antes a gente identificar, por isso que a gente precisa orientar essas mulheres que estão fazendo planejamento familiar sobre os sinais de gestação, né, do atraso menstrual, né, de aumento dos seios, né, o seio fica mais dolorido, náuseas, então orientar para ela quais são os sintomas. A linha nigra que pode vir a aparecer, né, que é essa linha que aparece aqui, na região do umbigo, que cruza toda a barriga. Segundo passo, garantir os recursos humanos, físicos e materiais e técnicos necessários para a atenção no pré-natal. Então, a gente precisa ter na unidade, né, o aparelho que vai verificar o BCF, precisa ter uma fita métrica, precisa ter na farmácia o ácido fólico, sulfato ferroso, o antibiótico para caso essa gestante venha ter uma infecção urinária. Precisamos ter os folders explicando sobre parto, sobre amamentação, sobre alimentação, sobre o banho de sol, para essa gestante vir a não ter fissuras mamárias. Então, tudo isso são recursos que a gente tem que estar ofertando para a gestante. E o principal é a caderneta da gestante, que é o passaporte dela para essa nova fase. Lá ela vai ter todas as informações sobre o pré-natal odontológico, sobre o pré-natal masculino, sobre alteração de cor de urina, alteração de cor de fezes, sobre tudo, né? Sobre alimentação, então tem todas as informações. O terceiro passo, toda gestante deve ser assegurada a solicitação e a realização em tempo oportuno dos resultados de exames preconizados no atendimento do pré-natal. Então, ela precisa, no mínimo, fazer exames no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro. E precisa também fazer pelo menos uma ultrassom, né, a cada trimestre, né? Então, 3 ultrassons aí na gestação. Lembrando que o excesso de ultrassom também é prejudicial. Muitas gestantes querem saber o sexo e acabam fazendo várias ultrassons. Então, não é interessante. O interessante é fazer uma ultrassom a cada trimestre. O quarto passo, promover a escuta ativa da gestante e de suas acompanhantes, ou seu acompanhante, no caso do esposo, considerando os aspectos intelectuais, emocionais, sociais, culturais, e não somente o cuidado biológico. Então, fazer roda de conversa com a gestante. Então, aqui, como a gente está no momento de pandemia, as unidades básicas de saúde estão adotando os grupos de WhatsApp, né? Então, os grupos de WhatsApp, eles estão passando informações para a gestante, dúvidas, tirando dúvidas, fazendo encontros, né? Então, é bastante interessante essa metodologia também. O quinto passo, garantir o transporte público gratuito da gestante para atendimento de pré-natal quando necessário. Então, vamos supor que a gestante ela é cadeirante, a gestante não tem condições de se locomover, é uma gestante obesa, ou ela tem algum problema de saúde, então, ela precisa de locomoção, ela tem essa garantia de ter o transporte até a unidade. É direito também da gestante e do parceiro ser cuidado durante a realização do pré-natal. Ele também tem direito a exames, informações, né? Então, os mesmos exames que a gestante faz, ele também vai fazer. Exame de HIV, de hepatite B, de hemograma, fezes, urina. Então, todos esses exames também vão ser realizados pelo parceiro.
O sétimo passo, garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja necessário. Então, há um projeto que a gente desenvolvia antes da pandemia, né, o município em parceria com o regional, que a gestante ela conhecia o hospital, fazia visita no hospital para entender como que é a ala da obstetrícia, como que vai ser o parto dela, onde ela vai ficar internada, quanto tempo ela fica internada. Então, ela tirava todas as dúvidas, né, na unidade de parto. E o oitavo passo é estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a elaboração do seu plano de parto. Então, o plano de parto, ele vai determinar o que a gestante quer no momento do seu parto, né? Humanizando o seu parto, né? O que ela permite, o que ela não permite, o que ela deseja, o que ela não deseja, como ela quer que seja o nascimento do seu filho. Então, ela se torna ativa nesse processo. O município, ele iniciou esse processo do plano de parto também, né, aqui em Conceição do Araguaia, inclusive com a aluna Karine, né, da UEPA, foi o projeto dela de TCC, implantação do plano de parto em Conceição do Araguaia. E é muito interessante, né, que algumas gestantes chegaram a levar lá no regional o seu plano de parto, né, e aí foi bem recebida e foi atendida todas as solicitações que ela colocou no seu plano de parto. Então, é um projeto bem interessante. E o nono passo toda gestante tem direito de conhecer e visitar o serviço de saúde, onde ela vai dar à luz, antes do parto, né? Que é a vinculação, ela já criar vínculo com essa unidade. Então, como eu estava falando, né? O projeto de estar levando essa gestante, a gente arrumava o carro que levava essa gestante até lá, marcava, cada unidade marcava um dia e levava as suas gestantes para fazer a visita no regional. E o 10º passo, as mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico e puerperal. Então, esses direitos, né, como eu falei para vocês, envolvem desde ao direito à vacina, né, o direito a tratamento medicamentoso, o planejamento familiar, né, após o parto, os direitos de ter acompanhante no momento do parto, o direito de escolher a forma que ela quer que seja o seu parto, né, o direito de ter o parceiro nas consultas de pré-natal, enfim, direito à prioridade nas filas e o direito o atendimento odontológico, né, o atendimento odontológico, ele sempre existiu. O que acontece é que as gestantes, elas têm receio de ir ao dentista, né? Elas acreditam que não pode, que pode ser prejudicial. Então, a gente precisa quebrar esse tabu, né? Porque quando a gestante ela não faz o pré-natal odontológico, ela coloca em risco o bebê, ela se coloca em risco de ter uma infecção, de ter um aborto, né? Um parto prematuro. Então, não é interessante. Então, para ter um pré-natal, né, completo, da forma como preconiza o Ministério da Saúde, a gestante tem que passar pelo menos uma vez, né, na consulta odontológica. E o período mais adequado para realizar essa consulta odontológica é no 2º trimestre. Por quê? Porque ela já está numa fase que já diminuiu as náuseas, né, ela vai ter uma facilidade maior também de ficar deitada na cadeira odontológica, porque no 3º trimestre a barriga já está maior, ela já fica com maior dificuldade, tem um maior desconforto, né? Então, a fase ideal para ela estar passando pelo odontólogo é no 2º trimestre. Então, aqui no município, o que é que a gente está adotando? Então, quando a gestante ela passa na primeira consulta, né, que ela chegou lá com o resultado de beta, a enfermeira ela já marca o atendimento dela com o odontólogo, já fica ali, né, padronizado a data, inclusive que seja nesse período aí que é o ideal, que é o 2º trimestre. E fiquem tranquilas, nossas gestantes podem ficar tranquilas, que o odontólogo, ele sabe quais são os procedimentos que uma gestante pode ou não fazer, tá? Então, podem ficar tranquilas quanto a isso. Não vai colocar o seu bebê em risco, não vai te colocar em risco. Pelo contrário, vai evitar uma complicação do parto, né? Uma complicação na gestação.
E o planejamento familiar, que também é uma política que veio aí com o SUS. Então, o SUS, ele oferta esses 2 procedimentos aí de forma gratuita. Basta preencher o protocolo, procurar sua enfermeira na unidade básica de saúde e demonstrar o interesse. Então, você pode colocar um DIU, né, aqui no município de Conceição do Araguaia de forma gratuita. Ele é seguro, tem a durabilidade de 10 anos, gratuito, um procedimento ambulatorial e é eficaz. Caso seja o parceiro que deseje realizar, ele pode estar fazendo também, né, um encaminhamento para a realização da vasectomia, que é um método definitivo, não causa impotência, como muitos homens pensam, não vão afetar também a sua masculinidade, também é um procedimento ambulatorial simples e seguro, e não vai interferir também na vida sexual desse homem. E aqui a gente tem a questão também da esterilização voluntária, que aqui no município e a nível nacional são os mesmos critérios. Gente, deixa eu só mandar aqui uma mensagem rapidinho. São os mesmos critérios, né? Homens e mulheres precisam ter mais de 25 anos, precisam ter pelo menos 2 filhos, é preciso esperar 60 dias no mínimo pela cirurgia. Como muitas gestantes chegam lá no regional, né, já querem fazer a cesárea para já fazer a laqueadura. E não é assim que funciona, né? A laqueadura, o ideal é que você tenha o parto normal e depois de 90 dias no mínimo, aí que vai ser agendada a sua laqueadura. Então, não é indicado fazer os 2 procedimentos ao mesmo tempo. Então, não é essa a nossa orientação. É preciso também você pegar um laudo, né, que seja assinado por 2 médicos, caso a esterilização seja para evitar o risco à vida da mulher. E não foi colocado aqui, mas o parceiro, ele precisa também assinar, porque vai que a mulher quer fazer a laqueadura, mas o parceiro não. Então, os 2 precisam entrar num consenso aí, porque senão o enfermeiro ou o médico que assinou esse processo e a mulher fez a laqueadura sem o consentimento do marido, ele pode vir a responder um processo no futuro, né, devido a essa conduta. E aqui a gente tem um calendário de consulta de puericultura, então por isso que é importante, todas essas estratégias, elas vão ser feitas pelo profissional da saúde, a fim de gerar vínculo. Então, a cada consulta de puericultura, a mãe está acompanhando o crescimento e o desenvolvimento dessa criança, ela está vacinando essa criança, ela está imunizando a criança. Então, a cada consulta, o enfermeiro ele vai falando, olha, ele alcançou o marco de desenvolvimento tal, seu filho está ótimo, né? Então, tá tudo ok com o peso, com a altura. Então, é muito importante essa avaliação. Até para a gente identificar, né, alguns atrasos cognitivos e algumas alterações neurológicas. Então, o calendário, ele preconiza aí até 1 ano de idade, 7 consultas. A primeira consulta com 15 dias, a segunda no primeiro mês, a terceira no segundo, no quarto, no sexto, no 9º mês, com 1 ano de idade, com 18 meses, com 24 meses, com 3 anos, com 4, 5 e 6 anos de idade. Então, esse é o calendário básico preconizado pelo Ministério da Saúde. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Tá todo mundo caladinho? Alguém quer complementar alguma coisa? Vocês estão aí? Eu estou falando sozinha? Tá, não, sim. Eu tô aqui. Estamos. Tô aqui. Porque eu não vejo ninguém, só vejo a minha tela aqui, é muito solitário. Estamos aqui. Então, a periodicidade, né, pode ser alterada se a criança apresentar alguma alteração, ou se a criança nasceu com baixo peso, com um peso inferior a 2,5 kg, ou ela tenha sido desmamada precocemente, que a amamentação ela é preconizada exclusivamente até 6 meses, de forma complementar até 2 anos.
ou aquela criança que teve algum comprometimento no crescimento. Quando que essa criança ela pode ter um comprometimento no crescimento? Então, a criança, na primeira infância, até os 6 anos, se ela tiver uma gripe, se ela tiver um processo de infecção intestinal, ela teve algum processo ali de internação, ficou internada 1 ou 2 semanas, ela já vai ter um prejuízo ali no crescimento. Ela baixa de peso muito rapidamente, ela já vai ter ali uma deficiência no crescimento dela. Então, a gente precisa, ao máximo, controlar esses episódios de internação nessa faixa etária para a gente não ter nenhum déficit de crescimento. Ou a criança que teve algum problema de desenvolvimento. Então, a gente vai ter aí um acompanhamento um período mais curto do que aquele que foi proposto no calendário. O acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, ele deve ocorrer sempre que a criança for no serviço de saúde, seja para puericultura, para imunização ou para consulta de alguma alteração, de alguma morbidade. Aqui a gente acompanha a questão da saúde do homem, né, na consulta de pré-natal, que é muito difícil a gente conseguir levar um homem para a unidade básica de saúde, muitas vezes porque ele trabalha o dia inteiro, ele não tem tempo para fazer exames, para se consultar, e o momento mais oportuno de levar ele para a unidade é com essa prerrogativa do pré-natal masculino. Então, olha, o Ministério ele preconiza que o seu parceiro venha com você na unidade básica de saúde. Ah, mas ele não pode, ele está trabalhando. Não, não tem problema. A gente faz aqui uma atestado de comparecimento e ele leva para o trabalho. Ah, mas o chefe dele não aceita. Aí a gente vai lá, né, nos direitos da gestante e vai colocar lá que ele tem direito, sim, a acompanhar, né, o pré-natal da sua parceira. Então, é um momento do pré-natal, ele é pouco aproveitado para prevenir doença, porque 84,6% dos homens, eles não realizam esses exames durante o pré-natal da sua parceira. Você sabia que o homem também pode realizar consultas de pré-natal? Então, quais são os exames, os procedimentos? Ele vai fazer teste de sífilis, hepatite HIV, que é o teste rápido. Vai ser avaliado peso, altura e IMC. A gente vai investigar a história pregressa dele para ver se ele tem alguma doença hereditária que pode comprometer essa criança. A gente vai fazer também a avaliação da tipagem sanguínea e do fator RH desse pai e dessa mãe. Vai avaliar os exames de rotina como hemograma, lipidograma, atualizar o cartão de vacina desse pai, fazer a verificação da pressão arterial e teste de glicemia. E inúmeros outros procedimentos que também podem ser feitos, a gente pode encaminhar ele também para consulta odontológica e outros programas que tem na unidade básica de saúde. Aqui a gente tem, né, a cópia da caderneta da gestante, onde a gente vai colocar as informações aí do pré-natal masculino, né, do pré-natal do parceiro. A consulta odontológica, a vacina que ele vai tomar, os exames, que dia foi feito o resultado, o peso e a altura, o IMC, se ele tem alguma doença crônica, se teve gêmeos na família, a pressão arterial, idade, nome. Então, aqui a gente vai ter todas as informações. Se ele faz algum tratamento odontológico, né? Qual é? Então, tem tudo aqui sobre esse pai. Então, incluir o pai na consulta de pré-natal é muito positivo, né? Então, eu tive a experiência de fazer lá no setor norte. E, recentemente, eu estava lá na Praça da Bíblia com a minha filha e chegou um pai com uma criança, né? Uma faixa etária, assim, de uns 5 anos. E aí ele... Oi, doutora, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí ele, você lembra de mim? Aí eu não lembrei na hora, né? E aí ele, você fez o pré-natal do meu filho e eu ia nas consultas com a minha esposa. Olha como ele tá grande, bonito.
e saudável, aí me apresentou o filho dele e tudo, e eu fiquei muito feliz porque ele estava, só ele e o filho, né, então ele saiu para levar o filho, a gente percebe que ele tem um vínculo, né, com o filho, então, e era um pai que teve esse, jovem, né, um pai jovem, um pai adolescente, então é muito importante a gente levar esse pai para a consulta de pré-natal, para ele desenvolver esse vínculo, porque muitas vezes o vínculo, ele não vem quando a criança nasce, a gente vai construindo esse vínculo, e se a gente já constrói ele desde o pré-natal, é muito mais fácil. Aqui eu trouxe outra política também que vem ajudar nesse vínculo, né, da criança com a família e da criança também com as instituições de saúde, que é a metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde e pela Unicef, e também adotada pelo Ministério da Saúde, que é os hospitais e maternidades credenciados como amigo da criança, né? Então, o Hospital Amigo da Criança é um selo que o hospital ganha quando ele adota algumas medidas de humanização do parto, de humanização da clínica pediátrica, né, de aleitamento materno, banco de leite, ou seja, tudo que vem promover, proteger e apoiar a criança, principalmente na primeira infância. No Pará, os hospitais que possuem esse selo de Hospital Amigo da Criança são os hospitais Hospital e Maternidade da Sagrada Família, em Santarém. Belém tem na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no Hospital e Maternidade Dom Luiz I, Hospital Ordem Terceira e Fundação do Hospital de Clínicas Gaspar Viana. Em Bragança, a gente tem no Hospital Santo Antônio, Hospital Geral de Bragança, Hospital das Clínicas de Bragança. E a gente tem também aí em Marituba. No Tocantins, a gente tem em Palmas, no Hospital Dona Regina, em Araguaína, no Dom Orione, e em Augustinópolis, no Hospital Regional. Então, uma das nossas metas aqui na nossa região é que a gente tenha aqui no sul, né, na região sul do Pará, na região Araguaia, um hospital, né, regional, que pode ser o Hospital de Redenção, pode ser o Hospital daqui de Conceição, acreditado, né, com esse selo de Hospital Amigo da Criança, né? Então, esse selo, ele vai garantir que a criança tenha um parto humanizado, que ela tenha o acompanhamento do método canguru, né, que eu falei para vocês, que é esse contato do recém-nascido baixo peso com a mãe, que foi implantado, inclusive, em 1998, e uma das pioneiras foi justamente, né, a fundação da Santa Casa de Misericórdia de Belém, com vistas a melhorar as chances de vida do recém-nascido. Então, eles criaram esse método de uma forma não muito científica, e com o tempo, foi uma forma intuitiva, né, na época, de colocar o bebê em contato com a mãe. Mas, com o tempo, né, foram se fazendo estudos e chegando à conclusão que ele tinha, sim, benefícios, né, nesse desenvolvimento do bebê. Além de incentivar a prática do aleitamento materno, reduzindo o tempo de internação desse bebê na UTI neonatal e diminuindo os riscos também de infecção hospitalar desse bebê. Então, a gente tem aqui a imagem do bebê fazendo o método canguru, né, o contato pele a pele com a mãe. São RNs de baixo peso, ou seja, que nasceram aí com menos de 2 quilos, E aqui a gente tem a questão também do adoecimento mental das nossas crianças, né? Então, a gente tem aí crianças, né, que precocemente já apresentam alteração, já tem algum diagnóstico de transtorno mental. Então, 13% da nossa população da faixa etária de 0 a 6 anos apresenta algum diagnóstico de transtorno mental, que muitas vezes foi desenvolvido, associado à gestação, ao parto ou à primeira infância. Por isso que é tão importante a gente desenvolver os vínculos familiares e a parentalidade. Os vínculos familiares, eles não são necessariamente vínculos entre pai, mãe e criança.
Esses vínculos, né, que a gente fala que a família é quem cria, né, a família é quem cuida, é o cuidador. Então, os vínculos familiares podem ser de irmãos, avós, tios, primos, vizinhos, ou seja, pais adotivos, quem cuida dessa criança. Então, o vínculo familiar é do cuidador com a criança. Essas pessoas podem ter. Hoje em dia é muito comum também o vínculo com a babá, né, que é uma cuidadora também. Essas pessoas podem ter um papel importante nessa vida da criança, à medida que se envolvam frequentemente com os seus cuidados e educação, possibilitando a base segura para o seu desenvolvimento integral. A parentalidade, ela vem designar as atividades realizadas pelos pais. Então, a parentalidade já é exclusivamente relacionada ao cuidado dos pais, que criam um ambiente acolhedor, estimulante, de modo a construir a autonomia das crianças. É necessário também que a gente entenda que as famílias, elas não têm mais uma conotação como as famílias de antigamente, né, que era aquela família tradicional, o homem, a mulher, o pai, a mãe e os filhos. Hoje a gente tem diversas composições familiares, né? Então a gente teve aí mudanças nesse contexto social das famílias. Hoje a gente tem famílias biparenterais, né? Famílias monoparenterais, famílias com pais separados, famílias reconstituídas, que são aqueles casais que se casaram novamente, casais homoafetivos, famílias com filhos adotivos, entre outros. Então, a gente tem diversas famílias. O importante é que a gente tenha o quê? Vínculos familiares. Vínculos afetivos, né? Laços, conexão, proteção, né? E esses laços não precisam ser necessariamente consanguíneos, mas que tenha vínculo, que tenha afeto, que tenha proteção, que tenha cuidado. Por isso que eu vou estar falando mais à frente para vocês de uma política implantada também pela Justiça, que é a adoção legal, né? Que eu vou estar explicando mais à frente. Inclusive, esse ano, os enfermeiros do município receberam esse treinamento, essa capacitação, e estão aptos a fazer essa abordagem das mães, das gestantes, que não têm condição de criar seus filhos e que não conseguem criar seus filhos e que desejam entregar para outras famílias. Então, essa entrega, ela não pode ser uma entrega aleatória, né? Ah, eu vou entregar para minha vizinha que quer criar. Não, ela precisa ser uma entrega legal, né? Legal. Então, você vai ser encaminhado, né, para uma avaliação com a psicóloga da vara da infância, com a assistente social da vara da infância, e ela vai buscar no cadastro de famílias que estão aptas a criar essa criança, e essa criança ela vai ser encaminhada a essa família. A partir desse momento, a mãe não vai ter mais acesso a essa criança, ela não vai mais saber com que família ela ficou, né, aonde ela está morando, qual cidade ela está morando. Então, isso precisa ficar muito claro para essa mãe, né, que ela, a partir desse momento, ela não tem mais volta, né? Por outro lado, nós profissionais da saúde tendemos a estimular o vínculo, que muitas vezes não vai existir. Quando a mãe ela é uma mãe usuária de droga, quando a mãe tem algum problema, algum distúrbio, né, você tenta conversar com ela, falar da importância de um filho, que você tem responsabilidades a serem cumpridas com esse filho, e ela não tem compromisso, ela não tem responsabilidade. Já teve outros filhos, vários filhos, né, 5, 4 filhos, e todos estão aí largados, brincando na rua, soltos, sem alimentação, sem estar matriculado na escola, abandonados realmente, né, sofrendo negligência. Então, você vai deixar essa mãe que está grávida, colocar mais uma criança no mundo nessas condições, então você tem que, né, ter a sabedoria, o discernimento de encaminhar essa criança para uma avaliação na vara da infância, para
ver a necessidade dessa criança aí para uma família que tenha responsabilidade, porque a gente está falando aí do futuro, né, do futuro da humanidade. Essas crianças vão ser o futuro. Classicamente, a socialização das crianças é compreendida como ocorrendo em duas etapas. A primeira socialização da criança, que é a socialização primária, acontece dentro da casa. Então, é o contato dele com os parentes, com os familiares, com os priminhos, né, com todo esse núcleo familiar. E a socialização secundária vai ser a partir do momento que ela entra em outras instituições, que podem ser religiosas, instituições educacionais, né, que é a escola, quando ela sai desse seio familiar, né, desse núcleo que ela veio, que está ali protegida, ela sai dessa bolha. Então, a partir dessa socialização secundária, que a criança ela vai interagir com outras crianças, vai interagir com o professor, que a gente vai avaliar como que está o desenvolvimento dessa criança. Se essa criança ela se adaptou a essa socialização secundária ou não. Esse senso de bem-estar, proteção emocional, permite que as crianças formem vínculos a partir das relações que elas estabelecem com seus cuidadores, desde os primeiros dias. Para construir vínculos seguros, os cuidadores devem agir de forma responsável, confortadora, acolhedora, entendendo um modo consistente, né, que a criança demonstra, né, quando ela tem alguns sinais de desconforto, né, como as birras, né, quando ela apresenta dor, quando ela tem a necessidade de atenção e atender essas necessidades. É importante também os pais, né, trabalharem a questão da frustração da criança, que essa frustração, ela vem da vivência educacional, de falar não quando é necessário e de entender que essa criança ela vai sofrer com esse não, com essa frustração, mas é uma tolerância à frustração que ela precisa aprender. É necessário, né, para ela ter o desenvolvimento adequado. Quando essa criança ela tem vínculos afetivos frágeis na infância, a gente vai ter aí vários problemas, né? Como, por exemplo, ela pode sofrer maus tratos, ela pode sofrer estresse nessa casa que ela está vivendo, que é totalmente nocivo para a sua saúde, pode ter prejuízo até da sua integridade física, influenciando no seu desempenho escolar, acadêmico, no ajuste emocional, né? Tanto também emocional como psíquico, tanto físico quanto psíquico, causando diversos prejuízos neurológicos para esse bebê. E o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro em relação a maus tratos, como eu falei para vocês, que se o médico, o professor e qualquer profissional da saúde não notificar um caso suspeito de maus tratos, ele tem que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos, aplicando também o dobro em caso de reincidência. E a gente tem diversos tipos de violência que a criança, né, e o adolescente ele pode sofrer dentro do seio familiar, e é muito difícil de ser descoberto porque o agressor e a testemunha estão ali num próprio núcleo, tudo no mesmo núcleo, né? Então, a gente tem ali a testemunha, que pode ser a mãe, o agressor, que é o pai, e a vítima, que é a criança, todos no mesmo núcleo. E a mãe, muitas vezes, para proteger o pai, ela não denuncia. E a criança também fica com medo, é ameaçada, e muitas vezes quem vai levar essa situação à tona, a maioria das vezes é o professor, é o enfermeiro, é o médico, que vai identificar. Então, a gente tem aí a violência física, que é identificada através de lesões na pele, né, como eu falei, hematomas, queimaduras, ferimentos. É também comum acontecer a síndrome do bebê sacudido, né? Então, o bebê chega arroxeado no hospital, com falta de ar, né? Então, com vômitos. O que acontece? A família estressada, né? O cuidador fica estressado com o bebê, ou então uma mãe que teve a depressão pós-parto, tá ali com sono e o bebê acorda à noite. Aí ela vem e sacode bruscamente o bebê, e esse movimento aqui na cabeça da criança, ele vai causar alterações na circulação sanguínea dessa criança, causando uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio
levando a complicações. Então, essa criança ela vai precisar ser encaminhada para um atendimento, né, hospitalar. Então, por isso que é muito preocupante, a gente precisa divulgar o máximo possível essa informação, né, que é um tipo de violência que é muito comum na faixa etária de bebês. Outro, por mais que seja difícil de acreditar, outro tipo de violência bastante comum com bebês é o fato de não trocar a fralda, deixar o bebê assar, né, deixar o bebê fazer algumas mordidas no bebê no momento da troca, como forma de punição, porque está trocando o bebê. Tem gente que tem pais, né, que não gostam de fazer essa higiene do bebê. Então, tem várias situações, né? Violência sexual, a síndrome de Munchausen, né? A síndrome de Munchausen ela é uma doença da mãe, que a mãe inventa patologias na criança para procurar atenção, né? Então, ela inventa que a criança está com febre, muitas vezes ela vai no hospital desnecessariamente com a criança, inventa que a criança está apresentando algum sintoma, diarreia, para poder chamar a atenção do marido ou de algum familiar, né? Para ela, mas na verdade a criança está bem, ela inventa doenças para a criança, fazendo a criança muitas vezes ser submetida a procedimentos desnecessários, procedimentos dolorosos, para chamar atenção para ela. E a gente tem a violência psicológica também, que é quando você desrespeita a criança, agride verbalmente a criança, e a negligência, que é a omissão de cuidados básicos, como vacinas, alimentação, banho, higiene, educação. E a questão da depressão pós-parto, da ansiedade, quando a mãe ela não consegue administrar essa nova fase, ela vai comprometer, né, o vínculo, né, a segurança do filho, através da falta desse vínculo, na verdade, né? Ela deixa de amamentar, ela deixa de usufruir dessa fase tão maravilhosa, se isolando, muitas vezes se calando, né? Eu tive um caso lá no setor norte também, de uma gestante adolescente que ela teve depressão pós-parto e ela se fechou no quarto, ela não queria olhar para o bebê, ela congelou, ela não se alimentava, ela não banhava e não amamentava, não tocava no bebê, inclusive quando chegava perto do bebê, queria bater no bebê. E aí ela foi internada, né? A gente precisou chamar o SAMU, ela foi internada, foi medicada e conseguiu se recuperar e hoje ela cuida muito bem do seu filho. Então, o que a gente precisa é dar apoio para essa mãe, ajudar essa mãe, essa família, para que ela consiga dar a proteção necessária para essa criança. Então, há uma tendência para que o Estado faça intervenção e não se limite, né, a tentar proteger a criança depois que ela sofreu alguma espécie de violência. Agir de forma preventiva sempre é melhor, né? Então, a gente prevenir que o Estado tenha que intervir. O que é uma intervenção do Estado? Tomar a guarda dessa criança, né? Colocar a criança longe dessa família. Então, a gente precisa prevenir que isso ocorra, garantindo o quê? O vínculo, o amor dessa família por essa criança, que aí a gente vai conquistando os outros benefícios, que é a proteção dessa criança, os direitos dessa criança. Então, o que a gente precisa ao máximo é promover antes que o Estado tenha que intervir. E o que é uma intervenção do Estado? Um exemplo de uma intervenção do Estado é quando a gente é necessário tirar a guarda da criança porque a mãe não estava preparada para receber, não era o momento adequado para receber, ela não fez um planejamento familiar, ou ela não tem condições financeiras de cuidar dessa criança, então ela passa essa criança para outra família. Então, esse processo, ele pode ser iniciado tanto pelo hospital, quanto pela unidade básica de saúde, ou a mãe pode ir diretamente lá na vara, né, da infância e manifestar esse interesse de entregar essa criança. Então, é previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela tem direito de sigilo, tá? Se ela não quiser informar isso nem para o pai da criança, nem para as avós, ela tem esse direito. Fica também a critério do juiz
se ele vai fazer a busca por outros vínculos consanguíneos, né, dessa criança, para ver se a avó paterna não quer, ou se a avó materna. Aí, se ele identificar que ninguém tem condição de criar essa criança, aí vai ser encaminhada essa criança para adoção legal. Então, é muito importante a formação de vínculo nessa fase inicial, principalmente da área educacional, né? Então, na área da educação, é muito importante ter o vínculo, tanto da criança com a escola, quanto da escola com a família, né? E da família entender o seu papel também em relação à educação do filho, né? Então, a educação não pode ser só uma prerrogativa da escola, né? Então, a escola, ela precisa também fazer o seu papel, né? Então, cumprir as suas metas, né? Os percentuais de atendimento. No entanto, ainda estão aquém da meta 1 do Plano Nacional de Educação, que previa que até 2020 a gente ia ter aí a universalização da pré-escola, que é a Lei 12.796, que tornou obrigatória a frequência na educação infantil a partir de 4 anos. Então, a gente ainda tem crianças, né, a partir de 4 anos que não estão na escola, né, que estão aí em lares turbulentos, violentos, que poderiam estar protegidas e seguras no ambiente escolar, com a garantia de lanche, merenda, alimentação, né, e educação, garantindo o seu desenvolvimento. E 50% da população de 0 a 3 anos tem a possibilidade de ser atendida em creche. Então, a gente ainda não alcançou esses indicadores, né, mas a gente aí a educação está correndo para alcançar esses índices. Ressalta-se que, apesar dos avanços, o acesso à educação infantil tem acontecido de modo desigual no Brasil e há uma tendência das crianças negras residentes em áreas rurais e pertencentes a grupos de 25% mais pobres que a população tenham percentuais menores na frequência da educação infantil do que as crianças brancas. Então, a gente percebe aí que a questão racial também influencia nesse acesso, né, à educação, e essas diferenças são mais evidentes ainda nas populações de 0 a 3 anos do que nas populações de 4 a 5. A frequência nessa fase, né, a frequência da educação infantil, ela vai gerar impactos positivos no futuro dessas crianças, na aprendizagem escolar, no desenvolvimento de habilidades sociais, e tudo isso vai influenciar também no futuro, né, economicamente da nossa sociedade. Por isso, a instituição de educação infantil, ela figura em nossa sociedade como principal colaboradora da família no que concerne à educação e ao cuidado das crianças. A entrada da criança na escola é um marco, né? Então, é muito comum a criança ter um choque, né? Passar algumas semanas, a gente pode ter até o choro frequente, o adoecimento dessa criança, dificuldades para dormir, dificuldades para se alimentar, pode se sentir mais apática, desanimada, ter dificuldades de brincar no intervalo, pode apresentar acessos de raiva, mas isso a gente tem que observar que vai ser nas 2 primeiras semanas, no máximo, né, 1 mês. Se isso se estender mais do que esse período, já é uma questão que precisa ser avaliada com o profissional, com o psicólogo, né, para identificar o que está prejudicando esse processo de adaptação. Mas essa transição, né, da criança que ficava ali em casa, no seio familiar, para a criança que vai para essa escola, conhecer outras pessoas, é muito comum esse choro frequente, né, essa questão da dificuldade de se adaptar. Então, gente, olha, eu agradeço a participação de todos, eu me estendi bastante na minha fala, era para a gente terminar aí às 18 horas, peço desculpa por ter me excedido e espero que tenha ficado, né, essa reflexão a respeito da importância de cuidar
da saúde mental dos nossos filhos, das nossas crianças, de estabelecer vínculos seguros, né, de proteger essa criança. Então, valorizar os vínculos nas famílias brasileiras e enaltecer a primeira infância como parte essencial dos princípios e diretrizes das nossas políticas públicas, irá trazer muitos benefícios para a nossa sociedade em atenção ao desenvolvimento humano. Então, isso aí a gente vai plantar hoje para colher amanhã. Muito bom, professora. Parabéns. Foi ótimo. Muito Muito ensinante obrigada, pra pessoal. gente, né? Hoje de manhã, agora à tarde. Muito obrigada, Ellen, pela contribuição, pela participação. Agradeço a comissão de apoio por todo o apoio dado nessa semana de enfermar, da semana do bebê. E eu espero que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que a cada semana do bebê a gente tem uma novidade positiva aí para contar. Tem muita coisa para a gente conquistar aí em relação à segurança da criança e à proteção, mas a gente já tem que comemorar também os nossos avanços, né? Que nós já tivemos. E deixar o meu abraço, uma boa noite a todos. E quem quiser o material que eu utilizei, pode estar me procurando que eu passo para vocês. E eu aguardo amanhã vocês com a palestra da Fernanda, que é a nossa nutricionista topíssima, falando sobre alimentação saudável, tá bom? Não esqueçam de fazer a inscrição lá no site, tá bom? Um abraço a todos e boa noite. Boa noite. Abraço. Boa noite, tchau. Tchau. Até amanhã. Aguardo vocês, pessoal. Não vamos perder. Boa noite. Boa noite. Meu celular descarregou, Priscila. Eu tive que entrar pelo celular do Alexander. Quem é que tá falando? É a Tailane. Karine? Tailane? Ah, Tailane. Tudo bom, Tailane? Tudo. E o Alexandre já tem celular? Todos os três. Meu Deus. Obrigado pela participação, viu? Manda um abraço aí para todo mundo. E amanhã não perde, tá? Nutricionista topíssima. Tá ok. Tchau, meu amor. Você tá aí? É a Larissa. Tchau, boa noite.